Boa noite. Boa noite. Vendo o pessoal entrar. Boa noite a todos. Olá. Bom, hoje a gente vai fazer a live com a professora Meiriele sobre os profissionais de enfermagem para o cuidado a pacientes com Covid-19, aspectos relevantes e quantitativos. Eu vou convidar a Meire aqui, só um minutinho. Enquanto eu convido ela, vou me apresentar. Eu sou a professora Carolina Caram, professora da Escola de Enfermagem da UFMG, do Departamento de Enfermagem Aplicada, e eu vou moderar essa live junto à Meiriele, para a gente conversar um pouquinho com vocês. Professora Meiriele, só um minutinho, instante. Vendo várias pessoas conhecidas, isso é tão bom. Acho que eu tô ouvindo a Meire. Meire? Olá, Carol, boa noite, tudo bem? Oi. Você ainda não apareceu para mim. Ah, Aí, agora eu tô te vendo. Boa noite, tudo bem? Alô, Meire? Meire? Acho que a conexão dela ainda tá ajustando. Só um minutinho. Para toda a enfermagem para o cuidado a pacientes com Covid, aspectos relevantes e quantitativos. Parece que a Meire caiu. Eu vou convidá-la de novo. Só um minutinho. Só um minutinho que tô convidando a professora Meiriele. Só um instante. Essa parte de tecnologia é bom, que facilita muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem esses momentos, né? Só um minutinho que eu acho que agora ela tá chegando. É bom que vai dar tempo das pessoas entrarem, da gente poder ir se organizando. Oi, agora tá me ouvindo? oi, você tá me ouvindo e me vendo? Oi, tô te ouvindo e te vendo super bem agora. Tudo bem? Boa noite. Acho que a conexão da Meire não tá muito Ah, bem. Agora foi? Tá ouvindo? Vou apresentar a parece que tá. professora Meire. Agora eu acho que agora ela tá indo, porque ela tá travando. Você tá me ouvindo? Me vendo assim bem? Que agora eu tô te ouvindo normal. Sim? Meire. Acho que a gente tá com probleminha da conexão. Pessoal que tá aí, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Eu, Carolina? Só pra gente ver qual que é o problema da conexão, pra gente se organizar. Tentando, você tá me vendo normal? O problema é com a conexão da Meire, né? Vou convidá-la novamente. Só um minutinho. Aqui. Chamei ela de novo, vamos ver. Eu estou normal, né? Não, então ótimo, só pra gente saber. Oi, Meire. Oi, e Vai? agora? Agora tá ótimo agora. Vamos ver se a internet nos ajuda, né? Isso, a gente tem esses problemas, né? Mas isso a gente vai contornando aqui sem problema nenhum. Eu queria apresentar a professora Meiriele, ela é professora da Escola de Enfermagem da UFMG, professora do Departamento de Enfermagem Aplicada, é mestre e doutora pela escola, com doutorado sanduíche e o pós-doc dela na Universidade de Alberta, no Canadá. Acabou de chegar, né, Meire? Tá fresquinho do pós-doc. É especialista em trauma, emergência e terapia intensiva. E hoje ela é referência na nossa escola quando a gente fala
dessa questão do quantitativo de profissionais de enfermagem para o cuidado, sobre estudos nessa área. Então, a gente está aqui com uma ótima referência para a gente discutir um pouquinho sobre isso, né, Meire? Obrigada pelo carinho, Carol. Né? Fico muito feliz de ver todos vocês entrando aí para a gente discutir um pouquinho com relação a essa questão do cuidado do paciente com Covid, mas pensando um pouco na questão da quantificação dos profissionais, né? Como pensar isso diante desse cenário, né? Primeiramente, eu gostaria de saudar, né, a todos os profissionais enfermeiros, técnicos, auxiliares, né, que estão aí nessa frente, que estão trabalhando por nós, diretamente na assistência. Nós estamos aqui, né, do outro lado, trabalhando nessa questão do aporte teórico, né? Gostaria também de agradecer, né, aos profissionais cuidadores, né, aos agentes comunitários e muitos outros profissionais que também estão aí na lida, né, e têm ficado, vamos dizer, silenciados aí. Mas, enfim, quando a gente fala um pouco dessa questão da... Se vocês pararem de me ouvir ou qualquer coisa, você vai sinalizando, Carol, Tá, pode tá? deixar. Eu vou Uhum. tentar Se eu ver algum falar... comentário aqui também. Tá, eu vou tentar falar devagar, assim, para poder acompanhar, né? Tá. A meu ver, assim, existem duas coisas que a gente precisa discutir nesse momento. O que é o dimensionamento de pessoal e o que é carga de trabalho, principalmente em termos de concepção teórica, né? Eu, particularmente, tenho optado mais por discutir a questão da carga de trabalho, tá? Embora isso seja uma questão ainda muito confusa, inclusive na literatura, né? Quando a gente pensa em dimensionamento, a gente pensa muito naquela questão do quantos profissionais, quantos enfermeiros, para quantos leitos e aspectos dentro daquela relação. Quando a gente pensa a questão da carga de trabalho, a gente tem que primeiro parar, pensar e discutir o trabalho, né? Que trabalho é esse que gera carga, né? E quando a gente vai para dentro desse assunto, a gente precisa entender que o trabalho da enfermagem ele é complexo. E ele não é complexo nessa questão que a gente de discurso, né? Ele é complexo porque ele tem uma questão da dimensão do cuidado em saúde. Né? Já temos autores brasileiros que dizem isso há anos, né? O trabalho em saúde ele é muito difícil de ser mensurado, uma vez que ele é consumido no ato, né? Então, pensando nisso e pensando em tempos de Covid, tem algumas coisas que a gente tem que voltar para a assistência, né? E pensar em como que ela vai ser feita, principalmente quando a gente pensa nos cenários que não são cenários ideais, né? E nos cenários que não são os que a gente tem domínio, vamos dizer, né? Então, quando a gente pensa no hospital de campanha, quando a gente pensa no alojamento, quando a gente pensa na própria enfermaria estruturada para a Covid, né? Como que isso tem que ser pensado, né? O que a gente tem que levar em consideração? E hoje, em termos de dimensionamento e avaliação de carga de trabalho da enfermagem, nós estamos num momento muito frágil da enfermagem. Primeiro, por uma questão da disponibilidade desse pessoal, né? Não estou dizendo que a gente não tenha enfermagem suficiente, mas estou dizendo que a enfermagem ela tem que ter dimensões para ser quantificada. Não adianta eu pegar uma determinada unidade e colocar um quantitativo de enfermeiro e técnico de acordo com a legislação, de acordo com os estudos, se eu não fizer uma discussão sobre modelo assistencial, sobre layout da unidade, sobre resultados esperados, né? O ano passado, quando eu comecei a fazer uma discussão maior com relação a essa questão da carga de trabalho, me veio muito a intenção de entender um pouco mais a fundo isso. Hoje, no Brasil, nós temos a Resolução 543 de 2017,
mas que no momento ela encontra-se em processo judicial que foi iniciado em 2018, né? E Uhum. que foi alegado que era um excesso de poder do COFEM determinar quantitativo de profissional e, ao mesmo tempo, dos Corens terem que fazerem fiscalização sobre o mínimo aceitável. Isso nos expõe numa condição muito complexa, né? Quando a gente retoma para esse cenário aonde o profissional de saúde, sim, ele está em risco, né? Esse profissional de saúde, principalmente da enfermagem, ele está à beira-leito, né? Me desculpe a gozação, mas eu não penso num jeito de pegar uma varinha, botar um copinho, a medicação e entregar lá para o paciente e ficar olhando assim, né? A gente precisa de estar à beira-leito, né? A gente precisa desse contato. E ao pensar nisso e pensar nas condições de trabalho, fica complicado a gente ter um trabalho seguro, né? A gente garantir que os nossos profissionais eles não adoeçam sem que eles tenham EPI, sem que eles tenham condição de revezamento, sem que eles tenham Uhum. condição de realizar esse cuidado com menor risco, né? Com menor contato de risco, né? Então, essa questão da 543, que é o que a gente tinha, que vem aí de uma evolução de 1996, 2004, nós gastamos de 2004 a 2017, né? Foram quase 13 anos para poder chegar numa resolução, para em 2 anos ou menos que isso, ela ter todo esse questionamento. E o que entristece é que esse questionamento ele não é teórico, né? Não é um questionamento ético, é um questionamento muito mais voltado para uma questão de custo, com a preocupação muito maior pensada na questão é, do custo da enfermagem em si, né? Uhum. Todo mundo conhece que a cada corte que a gente tem na área da saúde, o primeiro momento, desculpa, o primeiro recurso a ser cortado é o recurso humano, principalmente da enfermagem. Existe uma explicação para isso do ponto de vista econômico, né? Se a gente for pensar que dentro de um hospital praticamente 53, 58 para cima do número total dos profissionais, eles são profissionais de enfermagem, essa questão, vamos dizer, numérica, quantitativa, multiplicada pelo valor do salário, né, do profissional, é Uhum. considerado para eles caro. Mas aí, quando a gente para pensar, e aí é um movimento que nós, a enfermagem, precisamos fazer, que uma quantidade ideal de profissionais, né, promove um cuidado seguro. Esse cuidado seguro diminui o tempo de internação, diminui os riscos dessa internação e, consequentemente, aumenta o lucro. Uhum. Só que nós falhamos muito, né, nesse tipo de pesquisa. As nossas É uma pesquisas visão ainda muito são, reducionista, né? Uma visão reducionista dessa questão econômica, né, Meire? sim, ela é levada apenas em conta, vamos dizer, de uma das dimensões, né? Uhum. Então, quando a gente pensa nessa questão do dimensionamento, a gente vai pensar que eu preciso dimensionar esse profissional, mas não pensando apenas numericamente no custo desse profissional, mas também pensando no lucro que esse profissional, com o conhecimento que ele tem, com a capacidade técnica que ele tem, ele vai agregar e vai trazer para a minha instituição, vai trazer para o Uhum. meu cuidado, né? Ô Meire, deixa eu te interromper um pouquinho. Acho que a gente Uhum. pode fazendo assim, se você achar melhor, a gente pode mudar, tá? Uma pessoa fez uma pergunta que eu acho interessante, que tem muito a ver com o que você está dizendo, que é essa questão do bloqueio, né, em partes da resolução nossa 543, que ela fala, eu me perdi a mensagem aqui, mas basicamente ela pergunta se o espelho semanal ele não seria suficiente para que ela tivesse uma noção das atividades dela. Sabe? Claro que não considerando as condições atípicas, mas seria um norte certo? Ela coloca aqui na pergunta na Tani. Tá, vamos ver se eu entendi.
Para quem não conhece, às vezes tem, né? O sítio funcional, aliás, o espelho semanal, ele é baseado numa ideia de sítio funcional, onde eu trabalho tridimensionalmente. Quantidade de atividades envolvida, tá? Por setor, né? Por setor, por pessoal. O que acontece? Se o meu espelho semanal ele reflete a minha realidade e ele é considerado suficiente para a minha atividade, ele pode sim ser considerado um referencial. Mas vamos voltar lá na pergunta. Você me perguntou do sítio funcional com relação à 543. A 543, estando suspensa, o que a gente tem hoje de referência são as RDCs da Anvisa, tá? A nossa lei do exercício profissional, que exige a presença do enfermeiro supervisor, mas também não quantifica, que aí também eu acho que é um momento que precisamos rever se a nossa lei do exercício profissional ela continua nos atendendo. E aí sim, o sítio funcional, ele é um instrumento que veio colocado dentro, desde a primeira resolução de 2004, desde a resolução de 2004 até hoje, ela é uma técnica complexa, porque você precisa, primeiro, conhecer detalhadamente todas as ações e atividades que são feitas no seu setor, entender o que é considerado suficiente dentro daquilo ali e fazer uma análise disso por um período mínimo, tá? De 30 a 60 dias para que você conheça a realidade do seu setor. Uma das dificuldades que a gente tem com o sítio funcional é que nós temos o costume de trabalhar com o que dá e não com o que precisa. O sítio funcional, a primeira ideia dele é você identificar o que você tem realmente, mas depois você trabalhar com o que você precisa. Tá? Não é uma medida fácil, muitas vezes ela é considerada uma medida subjetiva, mas ela é sim uma das metodologias de dimensionamento que a gente tem para as unidades que não são unidades de internação. Tá? Não sei se eu respondi. Não, eu acho que era isso mesmo, e é muito interessante você falar isso, porque quando a gente trabalha com sítio funcional, e eu digo muito isso em sala, é que a gente, que é exatamente o que você disse, não é, a gente trabalha com a realidade que não necessariamente é o ideal, né? Porque a gente realmente não trabalha, nesse caso do sítio funcional, com o IST muitas vezes, com a própria carga de trabalho, com a realidade da classificação dos seus pacientes. Você trabalha com a realidade sua, que nem sempre seria ideal para os cuidados aos pacientes e todo o trabalho da enfermagem, que engloba muito mais do que você disse, né, Meire? Sim. E nesse momento de pandemia, eu acho que uma das coisas, para além do importante da aferição do total de horas de enfermagem, que é uma das medidas que a gente usa para quantificar, a gente precisa pensar no índice de segurança técnico. Né? O índice de segurança técnico vamos dizer, aquela gordurinha que nos sobra no momento que a gente já não tem mais de onde tirar profissional. E aí, quando a gente pega que isso, na resolução que está revogada, ela era 15%, e a gente vê hospitais e locais questionando isso, me preocupa muito, principalmente na realidade que temos encontrado hoje, onde a rotatividade dos profissionais ela é alta, né? Principalmente quando a gente pensa nesses profissionais com altas jornadas, longas jornadas de trabalho, né? Esses profissionais já vindo de, vamos dizer, outros locais de trabalho, a gente pensa na necessidade de educação desse profissional. Tudo isso são questões que impactam, para além de duas coisas que são muito presentes na enfermagem, que é, né, a questão da presença feminina, né? O nosso corpo de enfermagem ele é de maioria feminina, e não me entendam mal quando eu falo isso, tá? Não é uma questão, vamos dizer,
de gênero, mas é uma questão que a mulher amamentando eu tenho que afastá-la da assistência, a mulher gestante eu tenho que afastá-la da assistência, né? A mulher que Uhum. cuida dos filhos, a mulher que cuida dos idosos. Então, toda essa questão, quando a gente vai colocar na ponta do lápis, quando a gente vai calcular o índice de segurança técnico, ela tem uma implicação com a enfermagem. Tá? Uhum. E principalmente quando uma outra questão que a gente pensa que é o envelhecimento da mão de obra de enfermagem, né? A antiga resolução ela trazia que você tinha que ter um acréscimo quando você tinha mais de 50% do seu corpo de enfermagem com mais de 50 anos. Que você tinha Uhum. que ter um acréscimo quando você tinha profissional com algum tipo de limitação ou restrição, né? Quem aqui que vai Uhum. para assistência que não conhece um profissional de enfermagem que tem aí uma dor lombar crônica, uma bursite e outros, né? Uhum. Então, o índice de segurança técnico, ele é uma das questões que precisa ser garantida minimamente, né? Pelos Uhum. órgãos, quando se faz o cálculo e quando se discute isso. Porque o paciente, ele vai estar ali. Agora, quem vai cuidar desse profissional, né? Especialmente nessa fase do Covid, que a gente tem aí muitos profissionais afastados porque são ou grupo de risco ou afastados por doença, por estarem com suspeito ou alguma coisa nesse sentido. Você tem visto algum ajuste nesse índice, de segurança técnica por causa do Covid? Olha, na literatura a gente não tem nada específico com relação a isso, tá? Que vem, até porque Uhum. lá fora isso chama fator de rotação, eles vão dando outros nomes, Os então quando a nomes. gente acha na literatura, tem lá, é considerado para esse valor um acréscimo de 10%, ou é considerado para esse valor uma reorganização do processo. Aqui no Brasil, o que nós tínhamos, né, girava muito em torno da questão da resolução, né? Uhum. E isso me Os quinze por preocupa cento, né? dos 15%. Mas Uhum. que quando a gente pega os 15% e pensa que ele foi composto por um valor 8,3 de ausências previstas ou ausências por benefício, e de 6,7, que seriam as taxas de absenteísmo, ausências não previstas, 6,7% dentro de um absenteísmo do que a gente tem hoje, ele não abarca Uhum. as Não é nossas folgas e suficiente. férias, inclusive dependendo do tipo de contrato que a gente tem. Então ele precisa ser Uhum. revisto. Eu acho que a instituição ela tem muito a ganhar quando ela faz o seu próprio cálculo do índice de segurança técnico. Se o cálculo ele é bem feito e ele atende as nuances, né, vamos dizer assim, que isso deve acontecer, né, se ele atende a minha necessidade de garantir assistência de enfermagem, mesmo tendo profissional de licença, de férias, de folga, e ainda conseguindo treiná-los, eu acho que ele é um índice ideal, mas ele tem que ser estudado, ele Uhum. tem que ser calculado, né? Eu acho que a gente já até respondeu a pergunta da Laís aqui. Laís, depois você nos dá o retorno, mas eu acho que a gente acabou já respondendo a pergunta que ela faz sobre essa questão do IST, se ele é suficiente em 15%. Acho que a gente já, no tempo de Covid, acho que a gente já colocou essa resposta. Então, acho que Eu a gente. Acho que, recomendaria que ele não fosse inferior a 20%. né? E aí, Meire, eu queria que você desse continuidade um pouco, falando dessa questão. Acho que falar do insegurança técnica é muito importante, porque ele que nos dá essa segurança, né? Nos dá essa segurança mesmo de contar com mais pessoas, né? Porque a gente sabe que ausências não previstas e as previstas elas vão acontecer, então a gente precisa de fato dessa questão. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse cálculo do dimensionamento, né, que a gente pode fazer pela carga de trabalho, que era o que você estava falando, mas também a gente pode fazer calculando com o IST, a constante de Marinho, e utilizando algumas escalas. Eu acho que você podia contar um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, sim, claro. Só tentando mais uma questão do índice de segurança que talvez eu não tenha falado antes. Uma das outras questões que diferencia e dificulta a gente encontrar essa a discussão do índice de segurança em outros países
é porque os outros países eles trabalham com uma forma de remuneração e de contratação diferente do Brasil. Né? Se trabalha com uma remuneração por hora, se trabalha com contratos não, vamos dizer assim, vamos dizer, precários, mas com contratos onde você tem um profissional que pode ser chamado para uma substituição, né? Então, existe uma relação contratual de trabalho também que é diferente entre os países, tá? Que dificulta com que a gente ache esse valor que seja comparado com o Brasil. Mas, enfim, o que a gente tem hoje, metodologia para dimensionamento, é aquela formulazinha que quem foi meu aluno lembra, que é a quantidade de profissional é igual a constante de Marinho vezes total de horas de enfermagem, né? Essas duas dimensões, né, que é a da constante de Marinho e que é a dimensão do total de horas de enfermagem, ela deve ser calculada pelo profissional enfermeiro, né, coordenador ou responsável técnico da unidade, mas isso não isenta os demais profissionais assistenciais de conhecer, né, e de contribuir para o preenchimento dos instrumentos onde a gente faz a coleta. Eu vou começar falando um pouquinho da UTI, né, porque ela é, vamos dizer, ela é um pouco mais padrão, né. Para a UTI hoje no Brasil a gente tem um instrumento chamado NAS, que é o Nurse Activity Score, tá? O NAS, para cada ponto que ele tem, tá? Para cada atividade que ele descreve e ele pontua, aquele score dele pode ser convertido em horas. O NAS ele é dividido em 7 dimensões, tá? A dimensão do cuidado básico de enfermagem, que vai ali dividida em algumas subcategorias, e as outras dimensões elas são voltadas para questões específicas de sistemas, por exemplo, sistema cardiovascular, sistema respiratório. Eu não vou me ater agora à questão do próprio instrumento, porque ele é grande, mas é uma coisa que a gente pode fazer depois. E o NAS, ele vem de uma evolução de um instrumento que era o TIS, que virou TIS 28, que foi reduzido, mas que ele tinha uma questão de ser muito voltado para a intervenção médica. E, de acordo com a literatura, ele abarcar só 40,3%, se eu não me engano, das atividades que a enfermagem fazia. Então, o NAS ele vem com esse mote de que ele é voltado para as atividades de enfermagem, né? E ele cobre 80,8% dessas atividades. Entretanto, por ele ser um instrumento que ele é validado, vamos dizer, ele foi desenvolvido em outros países, mas ele veio validado no Brasil, ainda existem muitas questões de interpretação que precisam ser discutidas, tá? Mas, enfim. Então, o que eu vou fazer com o NAS? O meu paciente está na UTI, né? A cada 24 horas ele vai ser medido, né? A carga de trabalho dele vai ser medida. Geralmente isso é feito retrospectivamente, né? E aí você mede, então, o score daquele paciente. Aquele score eu vou multiplicar por 0,24 horas e aí eu vou entender que aquele paciente ele vai demandar X horas. Suponhamos, um paciente que pontue ali 100 pontos, significa que em 24 horas ele vai gastar 24 horas. 24 horas. Tá? Parece meio óbvio, mas no dia a dia da terapia intensiva, a gente encontra, sim, pacientes 52, 48, mas a gente encontra paciente com score máximo, 176, 170. E isso é uma discussão muito interessante, principalmente quando a gente pensa na assistência do paciente COVID na UTI. É um paciente que vai ser pronado, então ele, de cara, eu já vou gastar mais de 3 pacientes na mobilização dele. Ele não é um paciente de cuidado básico, ele já é um paciente que demanda de cuidado muito mais do que o normal, tá? Então, no caso da UTI, a gente usa o NAS, a gente acha o score de cada paciente, faz a média daquele dia, converte em horas e multiplica pela constante de Marinho. Desculpa. A constante de Marinho, ela é composta pelo
dia da semana, aliás, dias da semana que o serviço funciona, tá? Dividido pela carga horária contratual. Por que que eu falo contratual? Ali não é a carga horária que o profissional trabalha, é a carga horária que ele é contratado. Se ele trabalha no hospital Uhum. onde eu estou fazendo o cálculo 36 horas, é a 36 horas que tem que estar ali, tá? Eu já encontrei alguns questionamentos com relação a isso, por isso que eu estou falando. Então, ao fazer essa divisão, né, de dias da semana, então a unidade ela funciona, vamos dizer, 7 por 24, né? Ela nunca fecha. Então, eu vou pegar 7, dividir pela carga horária dos profissionais, tá? E aí eu vou multiplicar por um mais o índice de segurança técnico. Só que o índice, gente, ele é em percentual. Então, a gente tem que converter ele em decimal. Então, geralmente, Uhum. se o índice ele é 15%, o que que vai acontecer? Eu vou ter 1,15. Se ele é 20%, eu vou ter 1,20. Olha, eu vou ter 1,2, tá? Uhum. Essas questões fazem a diferença no nosso cálculo, porque Tem elas uma que vão pergunta fazer a aqui correção da hora. Sim. que eu queria fazer, porque é bem relacionada a essa questão do cálculo, que é o professor Lázaro França que está fazendo. Tem local que aplica a escala em 12 horas de plantão ao invés das 24 horas. O que você sugere quanto à utilização dessa ferramenta? Então, Lázaro, o que que acontece? Miranda, quando ela fez o primeiro guia, em 2003, do NAS, ela coloca que toda a medição, todo o score que foi feito para 24 horas. Entretanto, no Uhum. Brasil, a gente encontra, assim, estudos onde se tenta achar uma lógica com relação a 12, com relação a 3 turnos e fazer média. E isso é uma questão, assim, gente, score a gente não faz média, tá? Principalmente score de nível de complexidade. O que o NAS quer falar é que se o meu paciente ele é A1 de manhã e de tarde ele ficou um C, eu vou passar o score dele um C. Ele nunca vai voltar para um A naquelas 24 horas, porque ele já chegou no um C, ele já chegou no topo da demanda de cuidado. E não existe também pegar um score de um do outro e dividir por 2. Entretanto, hospitais que trabalham com, se eu não me engano, é PMED, tá? Posso estar falando errado. Mas existem ferramentas hoje online que elas têm a capacidade de, por meio da inteligência artificial, buscar esses dados pifou, e já gerar o score Gerar do o NAS. cálculo. Uhum. O EPMED facinho. Se você tem esse instrumento, né? Por que não? Se a inteligência artificial, se a tecnologia está aí, por que não? Entendeu? Desde que não Uhum. se quebre a lógica da ferramenta. Agora, se eu tenho uma unidade onde eu faço, que é a maioria da realidade que eu conheço, que você pega ali o papelzinho, e aí você senta, e aí você faz uma planilha de Excel, eu não vejo vantagem nenhuma em você preencher esse instrumento 2, 3 vezes num dia, se você pode preenchê-lo uma vez, né? Uhum. Guardadas as devidas proporções do que eu vou falar agora, mas assim, nós da enfermagem, nós priorizamos o paciente e muitas vezes nós deixamos de fazer vários desses preenchimentos, desses instrumentos, que são coisas importantes para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, porque a gente está à beira-leito, está cuidando diretamente ali naquele momento. E isso muitas vezes dificulta até a gente conseguir dados para entrar nessa discussão. Tá? Então, assim, Uhum. Lázaro, a ferramenta ela foi feita para ser usada a cada 24 horas. Tá? Uhum. Pode ser feita, como tem estudos recentes, que ela foi feita em diferentes turnos e foi mostrado que não teve significância estatística, né, dela ser aplicada assim ou ser aplicada uma vez só. Eu acho que vai muito do coordenador de enfermagem entender o porquê que ele está usando aquela ferramenta e como que ele quer usá-la. Tá? Meire, e no caso das unidades de internação? Sim. Só lembrando uma coisa, pessoal, com relação à UTI, que é importante falar, no Brasil, nós trabalhamos com a RDC, né, que ela fala um percentual, vamos dizer assim, né, de um percentual, não, uma proporção de enfermeiro para leito, tá? Que infelizmente ela é
extremamente, vamos dizer, vamos pensar numa palavra mais bonita. Não consigo. Tá, ela é cruel. Ela é cruel com um enfermeiro que vai ficar responsável por 10 leitos, por 7 leitos, tá? Com a quantidade de atribuições que nós temos hoje para o enfermeiro, né? Esse quantitativo ele é extremamente cruel e coloca o paciente em risco, né? Pensando nisso, a gente tem vários relatos na internet agora do tempo de Covid, tem um artigo até recente que foi relatado aumento do NAS significativamente nos pacientes Covid e não Covid, principalmente daquela questão da utilização de oxigênio suplementar, de tubo, recrutamento pulmonar, prona, medicações, tudo isso aumenta a demanda e a carga do paciente, tá? Itália, Espanha, tem se discutido a proporção de um profissional para 1,5 para paciente. Lá eles já trabalhavam com a lógica de 1 para 2. Isso são discussões que são feitas pensando na segurança do paciente e na segurança do profissional. Hoje no Brasil nós tínhamos a resolução que ela nos garantia uma proporção de 52% do quantitativo de profissional como enfermeiro e o complementar com os técnicos de enfermagem, tá? Isso vai ser questionado com certeza, né? Uma vez que a resolução ela está aí nesse complicado. Mas enfim, você quer saber a quantidade de profissional que você precisa? Faça o NAS uma vez, tá? Por plantão, de preferência no mesmo turno, tá? Aos profissionais que estiverem responsáveis por essa coleta, eles têm que falar a mesma língua, eles têm que ter o mesmo entendimento desses itens. Calculando ali o score médio do dia, você multiplica por 0,24 horas e você vai conseguir o total de horas de enfermagem, e aí você multiplica pela sua constante de Marim, tá? Pensando agora na nossa unidade de internação. Na unidade de internação, nós temos hoje 2 instrumentos reconhecidos, que é a Perroca e o Fugulin. A Fugulin, ela era até uma das recomendadas pela resolução. Entretanto, existem questionamentos por uma questão dela fazer uma aferição muito mais de cuidado direto à beira-leito e deixar de fora, vamos dizer, atividades administrativas como a realização do processo de enfermagem, o atendimento aos familiares, a educação e saúde do paciente, etc., que a Flogulin, que a Perroca já coloca. Nesses casos, a classificação de paciente com um ou outro instrumento, ele vai depender muito do modelo assistencial, da escolha da unidade, né, do responsável pela unidade. Mas assim como o NAS, ela tem que ser feita no mesmo período, com o mesmo alinhamento dos profissionais que estão coletando sobre o entendimento do item, tá? E com isso, o que acontece? Nessas unidades de internação, faça minimamente pela resolução 60 dias. Eu sempre recomendo 90. Por quê? Principalmente quando a unidade não está acostumada a utilizar o instrumento. É aqueles 30 primeiros dias ali que você ainda está agarrada no instrumento que a gente não sabe se aquela verificação está realmente correta, tá? E a fórmula, ela acaba sendo a mesma, tá? É o total de horas de enfermagem vezes constante marinho. Qual que é a diferença do total de horas de enfermagem? Eu classifico, diferente do NAS, que me dá as horas, esses instrumentos eu tenho que classificar o paciente por tipo de cuidado, e para cada tipo de cuidado eu tenho um quantitativo de horas. E aí eu penso agora em tempo de Covid, né? Lá vem a professora arrumar mais um papel para a gente preencher numa enfermaria cheia, né? Como fazer isso? Como pensar nisso, né? Primeiramente, se a gente parte do princípio que o paciente de cuidado mínimo ele é um paciente independente para o autocuidado, e ele é um paciente base, vamos dizer, ele não depende da enfermagem,
O paciente COVID com sintoma ou suspeito que entra numa unidade para internação, ele não é esse paciente. Porque ele vai demandar, nem que for minimamente, uma aferição de dados vitais, mas que para isso o profissional ele vai ter que se paramentar todo. Tá? Ele vai demandar a educação em saúde, orientação. Então, assim como eu venho avaliando alguns materiais, eu tenho recomendado que esse paciente, ao adentrar uma unidade de internação, eu estou vendo que a Maria José está perguntando com relação à UPA, considero que a UPA tem que ser pensada da mesma forma. Observação, o paciente chegou, esse paciente ele é sintomático ou suspeito, ele é sintomático suspeito ou confirmado de COVID, esse paciente ele é minimamente intermediário. E a partir daí, se ele começou a utilizar O2, esse paciente ele é de cuidado de alta dependência para subir, porque aí ele vai me demandar um tempo maior de vigilância, entendeu? Ele vai me demandar uma atenção. E a gente sabe que hoje, no caso do COVID, perder o tempo ouro da intervenção precoce nesse paciente é algo que define, sim, o resultado dessa assistência. Né? Então, esse paciente ele tem que ser minimamente considerado intermediário e a partir daí ser avaliado. No caso das UPAs, pensando que a gente tem as observações e a gente tem as salas vermelhas, né? O que acontece? Sala vermelha é UTI, tá? O paciente ele está em uso de ventilação, ou como diz o outro, né? Se ele não usou ainda, ele está para usar, né? Exato. Então, esse paciente da sala vermelha, ele é sim um paciente de semi-intensivo para intensivo. E pensando nessa lógica, a gente precisa pensar o nosso modelo assistencial. Aí eu já vou para uma discussão que nós não vamos ter tempo de fazer. Mas nosso horário que a gente já tá. Agora que eu corri o olho aqui, é que eu vi que o tempo voou. Mas, assim, nossas condições de trabalho, elas são complexas, sim. E precisamos entender a importância do que as pessoas lá fora já discutem, a questão do skill mix, tá? Nós temos técnicos de enfermagem excelentes, nós temos profissionais recém-formados excelentes, nós temos enfermeiros com anos de trabalho também excelentes, e aí é hora da gente pensar, ao montar essa equipe, que são orientações que eu tenho visto na literatura internacional e nacional, eu sempre manter um profissional experiente, porque quanto menos tempo eu perco naquela intubação, quanto menos tempo eu perco na passagem de sonda, numa punção, menos tempo eu perco no procedimento e menos tempo eu como profissional, eu fico exposto, ou o meu time fica exposto, né? Isso é muito importante nesse momento. Então, pensar nesse modelo assistencial como um trabalho em equipe. Pequenos grupos, pequenos times responsáveis por um grupo de pacientes que possam ser assistidos da melhor forma possível. Né? É desesperador quando você pega, por exemplo, a realidade de algumas unidades onde você tem, vamos dizer, um enfermeiro para 30 pacientes. Pensa isso, gente. Significa que em 24 horas, aqueles pacientes, aqueles 30, tem 24 horas de enfermagem, de enfermeiro, aliás, para ele brigar, né? E aí, como que isso vai garantir uma assistência segura? E tem uma coisa que ainda é mais complicada. Como que esse enfermeiro vai supervisionar a sua equipe? Como que ele vai treinar essa equipe? Como que ele vai estar atento para as quebras de barreira? Né? A gente tem lá fora uma discussão das equipes de observação mesmo. Pessoas do administrativo ou estudantes, eles ficam de fora observando. Se o profissional entra sem luva, sem face shield, sem máscara, esse profissional ele é barrado, ele volta, entendeu? E dependendo da situação, ele é inclusive colocado em quarentena, entendeu? Isso não é punição, não, isso é precaução. Né? Porque nós sabemos, né? Nós sabemos que na correria, muitas vezes, o profissional de enfermagem, ele está lá, ele vê o paciente parando,
né? Para onde é que ficou Face Ele, Shield? Ele máscara, sai correndo. Mas, infelizmente, nesse momento, a gente vai ter que ir lá na nossa lógica do APH, lá naquele curso primeiro que a gente faz o suporte básico de vida, e ter a preocupação com a cena e com com quem a está prestando segurança cuidado. própria, né? Porque, Uhum. infelizmente, se você é profissional, competente, experiente, se contamina, você é um a menos para poder estar ali na linha de frente, né? A gente Uhum. precisa olhar pelos pacientes e a gente precisa olhar pelos nossos colegas. Sim, a capacitação, a educação, o treinamento, ela é muito importante. Agora, nós precisamos pensar em como fazer isso de forma mais, vamos dizer, dinâmica, de forma mais, não vou dizer atrativa, mas que faça mais sentido para quem está lá na ponta, né? O Maurício Uhum. está aqui perguntando, e a saúde É, mental dos profissionais? tem tudo a ver, né? Então, Maurício, o que que acontece, né? A saúde mental dos profissionais, ela tem contado muito mais com o apoio, né, de projetos de extensão, de profissionais que se dispõem a atender voluntariamente, de amigos, vamos dizer assim, do que da nossa própria política pública, né? Infelizmente, temos um silenciamento no Ministério da Saúde, e para que falar de Ministério da Saúde, né? A gente estava indo tudo tão bem. A gente tem um silenciamento, né, nessas instâncias sobre o cuidado com o profissional de enfermagem, o profissional fisioterapeuta, o profissional médico. E quando a gente pensa em saúde mental, eu penso inclusive na faxineira, na moça da cozinha, do café, porque nós, né, nós temos um conhecimento em como nos proteger. Será que esses profissionais que estão lá dentro das unidades de saúde, eles tiveram esse conhecimento? Porque eu já vi aberrações, eu já vi gente passando álcool e máscara de pano e botando no rosto de novo, já vi passar no ferro e botar no... Então, assim, será que a gente está realmente treinando esses profissionais que estão ali nos dando suporte, né? E que têm um É, medo maior do que o nosso, porque eles não têm o conhecimento que a gente tem, né? exatamente. E eu não podia deixar de falar, assim, escutando ele, o Maurício falar e você, da importância da gente discutir dimensionamento, discutir toda essa distribuição da equipe, de organização da equipe, de como que isso impacta no momento de tomada de decisão desses profissionais, né, Meire? Aí eu lembro do sofrimento moral, que é o que o meu grupo estuda, e que tem muito a ver com essa questão do dimensionamento. Se a gente não propõe, se a gente não consegue garantir isso para os profissionais, a gente faz com que eles não tomem as melhores decisões, né? E deliberem de acordo com aquilo que deve ser feito, né? Com aquilo o que a prática deles requer. Então, eu só queria fazer esse pontozinho Não, mas assim na isso sua fala. eu estou vendo que o Leonardo colocou que o COFEM, o UFG tem um canal de escuta para os alunos. Então, Sim, assim, o brasileiro, graças a Deus, nós temos essa cumplicidade e essa atenção com os outros, né? Mas nós precisamos também que a política venha fazer isso, né? Nós uhum, precisamos de com certeza. leis. E eu acho realmente que é Sim, momento da gente começar a brigar por uma atualização da nossa lei profissional. Já que a nossa resolução de dimensionamento, ela é excesso de poder, ela não se configura enquanto algo como um instrumento de proteção para os nossos profissionais, né, para nós da enfermagem, para os nossos pacientes. Então, talvez a nossa lei do exercício profissional possa vir fazer uma discussão com relação a isso, com né? certeza. Que é de Eu, 1987, né? né? Eu era novinha, tá? Mas, enfim, esse tema, ele é muito grande, Muito. E esse ele nossa hora já está quase que nuances. acabando. Sim, tem um projeto de escuta da escola de enfermagem que o Tem. treinamento está colocando. Então, assim, nós temos muito e precisamos sim discutir isso, precisamos trazer isso mais para a mídia, precisamos trazer isso mais Com até para as certeza. próprias pessoas que vão receber o cuidado. Para que as pessoas, ao chegarem no hospital, elas olhem para o lado e vejam que às vezes é um Vejam. enfermeiro Uhum, para 40 leitos, né? É um uhum. enfermeiro
para, né, 3 andares. E, infelizmente, gente, processo de trabalho de enfermagem tem a dimensão do paciente, mas tem toda uma outra configuração que a gente também precisa atentar. É o layout de material, é a quantidade de paciente que eu admito, que eu dou alta, que eu transfiro, né? É onde estão os meus equipamentos, é onde vai ser feita a evolução desse paciente, que eu acho que são situações que, nesse momento do Covid, a gente precisa sentar e repensar esse processo de trabalho, esse modelo de atenção, né? Pensando Uhum. nessas situações mesmo, que são estados de exceção, mas que nós nunca, né, nos deixemos perder o caminho da ética, do cuidado, né? Eu tô vendo aqui os comentários, Meire, assim, um monte de pessoas elogiando, falando e corroborando com a sua fala, muito legal, né? Falando que pessoas que não são da área da saúde, que percebem essa questão da segurança, como você mesmo disse, de pessoas que às vezes não são da área da saúde, mas que convivem, coexistem naquele ambiente, né? Falaram também aqui, hoje passei por isso, um paciente falou com outro, calma, ela está sozinha na sala de vacina. Era horário de almoço da colega. Então, eu acho que isso que você disse é muito importante, da visibilidade para as pessoas, né, que estão ali sendo assistidas, poderem cobrar também, né, pela sua própria segurança, né, da questão do cuidado. Acho muito interessante. Muitas falas, mas alguém tem alguma pergunta para a gente já ir caminhando para o encerramento, que a gente tem 9 minutinhos, menos do que isso, um Uhum. pouco, para a gente encerrar. Eu vi que alguém está pedindo o meu contato. Gente, para mim é difícil, assim, ver os negócios subindo e falar. Mas o meu Instagram é esse, você pode me mandar mensagem inbox, a gente vai conversando. E, assim, eu gostaria muito de agradecer mesmo a presença de vocês e que a gente possa trazer essa discussão mais vezes, que podemos, né, que se demandarem esse tema de uma outra forma, que possam contar comigo, né? As oportunidades de diálogo é muito importante. Sim. Um monte de gente querendo parabenizar, falando da importância de ações educativas. Existe a necessidade de repensar o processo de trabalho, excelente discussão. Muita gente comentando aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou. Sobre os hospitais de campanha, já mudaram a ideia depois. Como poderíamos aproveitar a visibilidade da enfermagem frente ao Covid para fortalecer nossa classe, Meire? Vamos responder essa aqui por último, assim, para a gente encerrar. Então vamos lá, eu falo metade, você fala metade. Olha, eu acho que na realidade não é nem aproveitar a visibilidade, não. Eu acho que na realidade é trazer para a vista o que antes era invisível. Uhum. E principalmente o reconhecimento da enfermagem, ela só vai acontecer a partir do momento que os próprios profissionais se reconhecerem enquanto profissionais, enquanto pessoas de conhecimento técnico, e se orgulharem disso e brigarem por isso e colocarem isso como um dever e um direito deles, nossos, né? E a Uhum. nossa visibilidade, ela está acontecendo sim, para coisas boas e para coisas ruins. Mas nós precisamos tomar cuidado para que o discurso da falta da enfermagem não faça com que os nossos processos de formação, os nossos processos de contratação e os nossos processos de registro mesmo de como se tornar um enfermeiro não fiquem fragilizados. Né? É sim Uhum. necessário um enfermeiro, sim, mas esse enfermeiro ele tem que ser bem formado, ele tem que ter a experiência necessária, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso para que a gente não abra portas para perder o que a gente já ganhou com a enfermagem em termos de conhecimento técnico, científico e espaço de trabalho, né? Quer puxar o Isso. gancho aí? Eu queria só, acho que reforçar, eu acho que você disse uma verdade, a gente está dando visibilidade a um trabalho que sempre foi feito, ele não começou agora, esse trabalho, né? E do reconhecimento da enfermagem como ciência, como conhecimento. A gente fica lisonjeado, obviamente, né, com toda essa repercussão que está tendo da enfermagem, do heroísmo, do altruísmo, da empatia, de tudo isso que vem com a profissão, mas que é muito mais, né, que é conhecimento científico, que é tudo prática baseada em evidência, sim.
né? E a gente discutindo essa questão de dimensionamento, a gente discutindo essa questão de legislação, de política, é a nossa reivindicação enquanto profissão para a gente poder fortalecer a prática da enfermagem e o seu reconhecimento, né? É, aí perante a sociedade, perante a própria área da saúde. Mas eu acho que eu queria agradecer, acho que a gente já pode ir encerrando aqui. Penso que você tem muito mais para contribuir, né, Meire? Assim, são tantos estudos, tantas discussões. Eu acho que isso aqui só abre as portas para que a gente possa pensar em novos momentos como esse, que a gente possa levantar mais discussões, né? E a participação das pessoas, verem que elas estão interessadas, que elas estão na mesma página, né, que a gente nesse tipo de discussão, é muito gratificante para a gente. Aí eu queria te agradecer, agradecer todo mundo que acompanhou a gente esse tempo todo aí. E te dizer que vamos fazer mais um momento desse para a gente poder discutir mais um pouquinho, que ficou um monte de vontade de fazer mais um monte de perguntas. Olha, essa daí foi, né? A primeira foi, o coração aguentou, deu tudo É, certinho, né? Eu tô já sentada, não deu. caí, né? Vamos com calma pro coração. Mas muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a E sim, você. vamos continuar essa discussão, E ok? agora você continue seguindo o Instagram da escola com mais programações para comemoração aí dos 200 anos. Vai ter muita coisa vindo por aí. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigada.